O Brasil entrou no século XVII sob o domínio espanhol, juntamente com a União Ibérica, entre os períodos de 1580 a 1640. Desde a segunda metade do século XVI, grupos de colonos realizaram expedições ao interior do Brasil em busca de riquezas e de escravos indígenas. Com a União Ibérica, o meridiano de Tordesilhas não precisava mais ser respeitado. Durante os séculos XVII e XVIII, as casas bandeiristas foram construídas estrategicamente em função do curso do rio Tietê, antigamente chamado de Anhembi. Isso porque o rio era a principal via de acesso do Planalto. Assim, as casas protegeriam os caminhos fluviais e terrestres. A Casa do Butantã, ou a Casa do Bandeirante, é uma construção em estilo bandeirista, remanescente do período colonial brasileiro, localizada no Butantã, que representa um viés da arquitetura colonial rural paulista, onde durante os séculos 17 e 18 o rio Tietê formava os riachos que passavam pelas casas, construídas lá justamente para a proteção dessas águas e caminhos terrestres. A técnica construtiva utilizada para subir as paredes era a taipa de pilão. Esse método utiliza a terra como principal ingrediente, sendo a maior parte dela advinda do solo. A planta simples é quase quadrada, com aparente simetria bilateral, sendo organizada em 3 áreas: a de serviço, a social e a familiar. Havia então uma sala social central e os dormitórios distribuídos ao seu redor. Por questão de segurança, a casa não apresenta corredores, e dessa forma a entrada de luz natural é escassa. O telhado é de 4 águas, coberto com telhas de canal, e o chão de terra batida. Observando a fachada, notamos uma pequena varanda flanqueada por 2 cômodos. A porta principal permeia a casa, dando acesso ao salão principal e aos fundos da habitação. E é através do salão principal que se tem acesso aos demais cômodos. Foi na década de 30, com a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAN, que o processo de restauro e tombamento das casas bandeiristas foi iniciado. No ano de 1950, em comemoração ao 4º centenário da cidade de São Paulo, o governo decide restaurar a Casa do Butantã, dando a ela um novo nome, a Casa do Bandeirante. A Casa do Butantã possui arquitetura funcional e despojada, com poucos adornos e orientada por pontos cardeais, inicialmente de frente para o Rio Pinheiros, que depois do projeto de restauração feito por Luiz Saia, passou para os fundos da construção. A propriedade nas antigas terras de Afonso Sardinha, explorador de minas de ouro, foi restaurada para ser um museu, contando com modelos de janelas com verga superior reta ou curvada. As casas edificaram-se em torno do Planalto, formando um sistema de defesa não só para rios e caminhos, como dito anteriormente, mas também para seus habitantes, famílias que possuíam as terras, escravizavam indígenas, financiavam expedições e traficavam escravos. A Casa do Butantã apresentava inúmeros problemas, como erosões nas paredes, falta de paredes primitivas, presença de paredes não primitivas, revestimento ausente e a cobertura alterada. O restauro deu uma cara nova às casas, com novos materiais que permitiriam maior longevidade da construção. No entanto, as características principais foram mantidas. A primeira etapa de restauração foi a investigação, em busca de vestígios primitivos para a orientação. Para isso, demoliram totalmente os revestimentos da taipa num processo chamado prospecção. A segunda etapa foi desmontar e estudar o telhado. Nesta etapa foram examinados os detalhes de carpintaria e o estado de conservação de cada peça. Com isso, o exame de sistema construtivo total definiu o conceito da consolidação estrutural.
Como a casa não apresentava desestabilização estrutural, a terceira etapa do restauro baseou-se em introduzir uma cinta de concreto sobre o respaldo das paredes concêntricas por meio da escavação de uma vala, de forma a ficar invisível e não alterar a altura do edifício. A quarta etapa do processo deu enfoque à restauração do telhado. Restauraram o telhado existente e construíram a parte desaparecida sobre o vão central. A quinta e última etapa da restauração entregou às paredes da casa um novo revestimento com argamassa e pintura à base de cal. As madeiras permaneceram em suas cores originais. A Casa do Bandeirante, assim como as demais casas bandeiristas, teve grande impacto no período colonial, tendo em vista que funcionaram como centros irradiadores das ações dos bandeirantes paulistas. Esta se tornou, portanto, um marco de uma época, significando a expressão de uma nova economia e a expansão do território da colônia.